95 dias juntos e hoje o nosso tema de reflexão é: ajude a sustentar o planeta. Pessoas de sucesso ajudam a sustentar o planeta. E aí eu tô aqui no meu quarto, me preparando para treinar, com meu super coffee na mão, que eu amo esse ritual aqui de manhã. Gente, 95 dias, quase 100. Nem eu acredito que estamos chegando ao final aqui, né, dessa jornada de 100 dias juntos. Ajude a sustentar o planeta. Vocês sabem que eu abro sempre aqui na hora, junto. E compartilho algo que me vem em mente nesse momento. Me chegaram duas coisas a princípio. Uma delas é o exemplo. Eu sempre tive o exemplo dentro de casa, não é a perfeição e não é tudo, tá? Só que eu quero dizer um ponto específico. O exemplo dentro de casa de reciclagem. Eu vejo muitas pessoas na minha idade hoje, que às vezes eu falo e tal, e eu vejo que não é um costume dentro de casa. E na minha casa, assim, desde criança, eu não me lembro, talvez assim, tipo, de 6, 7 anos de idade, eu já me lembro de a gente ter lixo separado para reciclagem, sabe? E como o exemplo arrasta, né, ou as experiências que a gente passa na vida, a gente muitas vezes leva elas para frente, eu levei. E até hoje, eu tenho um incômodo em eu pegar, por exemplo, um resto orgânico de comida e jogar junto de uma embalagem de plástico, por exemplo, né? Algo reciclável. E essa coisa de sustentar, né, o planeta e de olhar para isso é muito polêmico, né? É polêmico, confesso que eu não tenho conhecimento profundo nisso, no sentido de os impactos, né, de tudo, os estudos sobre os impactos do ser humano no planeta, o quanto, enfim, de coisas são possíveis para fazer para a gente poder sustentar o planeta de certa forma. Eu sei que existem muitos caminhos, muitas possibilidades, e eu não sou uma grande conhecedora disso. E o que me chega é isso, sobre o lixo, e também na minha casa, desde pequena, eu acredito que isso tem essa conexão, mas as placas solares, né, energia solar. Então, isso também sempre teve, eu me lembro desde criança, vou tomar banho, vai lá na cozinha, pega, abre um negocinho, bota pra esquentar no dia que não fez muito sol, no inverno e tal. Aqui na minha casa hoje tenho também esse aquecimento. Uma outra coisa que eu tenho é o triturador de alimentos, que também foi muito curioso, porque quando eu comprei essa casa já tinha. Só que desde criança também lá, isso aí desde antes de 4 anos de idade, na minha casa com os meus pais já tinha triturador de alimentos, que é para você jogar a parte orgânica na pia, né? Enfim. Então, eu acho que de alguma forma eu cresci já um pouco próximo disso. E aí eu me lembro na escola e tal, algumas coisas, né, que a gente sempre tinha, o dia do meio ambiente, de certa forma sempre teve pitadas, né, disso na vida. Mas eu sei que eu posso ser muito melhor e conhecer muito mais coisas, né? Quando eu falo de sustentabilidade, né, quando a gente fala de ajude a sustentar o planeta, isso é uma coisa que talvez você não saiba, mas ela é muito presente dentro do meu processo, do meu método de construção de marca pessoal. Porque a gente começa olhando para a nossa roda da vida.
Talvez você já tenha entrado em contato com essa ferramenta, ou não. Mas a roda da vida é onde a gente olha ali basicamente 12 áreas da nossa vida, não só pessoal profissional, né? A gente subdivide isso e nessa subdivisão existem outras subdivisões. Porque realmente é pra gente ir olhando pro detalhe. E existe uma partinha lá de sustentabilidade. Assim como existem fortalecimento de laços e outras coisas que elas geralmente não estão tão visíveis na nossa vida hoje. E nessa parte da sustentabilidade, eu tenho sustentabilidade ou algumas outras coisas de eu como ser humano, o quanto eu, por exemplo, vou para a sociedade com uma autorresponsabilidade maior, né? E aí tem tanto para ligação com as pessoas quanto para com o meio ambiente. Mas o quanto eu estou dentro do... Por que está dentro da questão de marca pessoal? Primeiro que o ser humano, quando ele olha para todas essas áreas da vida, ele vai se alinhando e ele vai fazendo a integração do que dentro da rotina dele, de fato, está alinhado com todas aquelas áreas e com os objetivos dele, naturalmente vai surgindo uma autenticidade, vai surgindo uma autoconfiança, uma segurança. É muito doido isso. Mas conforme eu vou vendo todas aquelas áreas, é um caminho ali para a base de sustentação, sabe? Da marca pessoal, daquela que se posiciona. E aí tem essa partinha da sustentabilidade. E ali é um lugar onde faz a pessoa refletir sobre ela, inserida na sociedade e olhando para a sustentabilidade, para o planeta, enfim. Como também o negócio. Porque assim, nós, donas dos nossos próprios negócios, donos dos nossos negócios, a forma como nós pensamos e atuamos em relação à sustentabilidade, ao planeta, enfim, nós refletimos isso no nosso negócio. Não tem como, né? Então, o quanto eu estou olhando para o meu negócio, seja ele qual for, e olhando o impacto que ele tem no planeta. Especialmente também tem empresas, né, que tem mais questão até de como descartar o lixo especificamente, enfim. Aqui eu não estou falando só de lixo, de várias coisas. Mas isso precisa estar, entende? De alguma forma sendo olhado. Inclusive para a construção da sua marca pessoal. Então, foram me chegando essas coisas aqui. Deixa eu ler uma parte aqui do livro. Quando a história desta era for escrita, queremos que ela diga que fizemos tudo o que foi possível e que foi mais do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Há uma crença cada vez maior que o nosso planeta está chegando ao ponto em que uma mudança ecológica será irreversível. Mesmo que este cenário extremo não seja verdadeiro, você deve ter a noção de que algumas coisas estão mudando. Estima-se que a cada ano a população descarte entre 500 bilhões e trilhões de sacolas plásticas, e a maioria leva séculos para se decompor. As florestas tropicais estão sendo destruídas a uma taxa equivalente ao tamanho de 100 mil campos de futebol por dia. Um estudo sugere que somente nos Estados Unidos, cerca de 40% de todos os lagos estão poluídos demais para abrigar vida aquática ou para que possamos nadar neles. O World Wildlife Fund diz que as espécies de animais e plantas estão se extinguindo a uma taxa de 1.000 a 10.000 vezes mais do que o ritmo natural de extinção. Veja, existe um ritmo natural das coisas, mas a nossa consciência, o nosso dia a dia, as nossas ações, a nossa marca no mundo, ela influencia. E sabe de uma coisa? Eu não terminei de ler aqui, mas eu não sei você, mas às vezes parece que eu leio essas coisas e parece uma coisa muito... Nossa, isso aqui é tão distante de mim. Não tem nada a ver com isso. Nossa, ciência aí, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem muito a ver. E tem a ver com aquela sacolinha plástica que você vai no mercado, com aquele lixinho que você joga no chão. Com cada microação.
E o quanto você leva isso para dentro da sua casa, o quanto você influencia a sua família, as pessoas ao seu redor com as suas ações, não só falar, com as suas atitudes. Então, aqui fica o convite para que, de alguma forma, você se interesse mais por essas coisas, olhando para a sua vida, para o seu trabalho, como vocês estão impactando o planeta. Essa palavra de sustentar é muito legal, né? Porque uma marca forte, ela precisa se sustentar. Ela precisa criar bases fortes para se sustentar. E se a gente não sustenta o planeta, que é o lugar onde a gente habita, onde a gente vai parar? Em 2030, a previsão é que o número de carros em todo o planeta tenha dobrado. Estamos em um momento em que não fazemos nada. Desculpa, hoje eu tô com probleminha pra ler, hein? Estamos em um momento em que não fazer nada não é uma opção possível. Viva de maneira mais sustentável na sua vida. Lembrando, posicionamento de marca é primeiro posicionamento da vida. Guarda essa palavra, sustentar. Se eu não estou sustentando aquilo que eu desejo, a minha rotina, os meus hábitos, o caminho para onde eu estou seguindo, a minha inteligência emocional, a minha casa, a minha base, o meu corpo, como que eu vou sustentar o planeta? Começa com você, mas expande. O planeta é a casa onde você habita. Seu corpo, a sua casa, sua cidade, seu estado, seu país, o planeta. Você tem muita responsabilidade nisso. Um beijo no seu coração.